eu vou começar contando a minha vida, né? Como são 80 e quase 5 anos já de idade, vocês vão ficar grudados aí na cadeira, né? Provavelmente vai ser difícil depois de levantar e sair andando por aí. Mas 85 anos passam assim num instante. Então, eu nasci em São Vicente, né? Aqui no litoral, e por isso eu sempre amei o mar, né? Mas eu fui criada no interior, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, numa região muito bonita, coberta de florestas, com montanhas e com rios que não eram caudalosos, mas eram muito pitorescos. Era uma povoaçãozinha muito pequenininha, tinha só 2 ruas. Pelo nome das ruas, vocês já calculam como é que era lá. Uma das ruas chamava-se Rua do Sapo, e a outra chamava-se Rua do Bom Cristiano, porque era lá que morava o Bom Cristiano. E tinha lá um grupo escolar, tinha um curtume e tinha uma fábrica de cola e gelatina, onde então o meu pai trabalhava numa das fábricas, né? E minha mãe, ela gostava muito de estudar, ela gostava de arte, ela gostava de tudo. E ela sempre chamava a atenção da gente, meu pai também, para os animais. Então a gente ficou, desde a infância, impregnada da importância da natureza, né? Como estadual, no ginásio estadual a gente já estudava química, física, história natural, mas os meus professores eram todos improvisados, eram ótimos professores. O de matemática era um engenheiro, o de química, o professor de química era um farmacêutico, o professor de português era um poeta, e assim para frente eram pessoas. Eu tive aula até com uma grande atleta brasileira, a professora Maria Lenk, que era uma excelente professora. Aí, depois de terminado esse ginásio, eu fiz a escola normal, porque lá não havia cursos mais elevados do que esse. Então, fiz a escola normal também, que foi muito bom eu fazer, porque eu aprendi uma série de coisas, principalmente com relação à didática. E eu gostava de dar aula, né? Gosto até hoje, eu gosto muito de ensinar, né? E aí meu pai faleceu e minha mãe resolveu ir para São Paulo, porque meu pai queria muito que tanto meu irmão como eu fizéssemos curso na universidade. Então ela conhecia muito bem várias línguas, e ela foi para São Paulo e tornou-se professora particular de inglês, de francês, de alemão, e assim ela sempre foi uma grande professora, e nós aprendemos muita coisa com ela. Fez questão que a gente aprendesse desenho. Minha educação, não posso me queixar isso da minha educação, tanto infantil como adolescente. E eu adquiri esse amor pela arte, pela ciência, pela cultura, enfim, né? Aí, quando mudamos para São Paulo, eu consegui entrar por decreto na universidade. Eu tinha uma amiga que eu conheci lá, chamava-se Odília Palomo Gomes, não sei se ela ainda está viva. A Odília veio correndo para mim e disse: nós entramos. Eu disse: mas como que nós entramos? Porque o Getúlio Vargas, ele baixou um decreto que todas as matérias da universidade em que houvesse menos candidatos do que vagas, esses candidatos estavam aprovados. Por quê? Porque as escolas secundárias do Brasil estavam sem professores, precisavam de professores. Os professores detestavam a gente, diziam: poxa, esse pessoal entrou com decreto, o lixo da... deve ser o lixo da... Mas a gente foi progredindo. Bom, no fim, todos os que tinham feito, cursos, assim,
considerados muito bons em colégios lá de São Paulo mesmo, quase todos saíram. Ficou só uma única aluna dos 29 que entraram, uma só ficou. O principal nesse mundo que eu aprendi até hoje é que a gente, quando quer fazer uma coisa qualquer, a gente tem que fazer com amor. Aí a gente faz uma coisa que presta. Assim que eu terminei a universidade, eu nem tinha terminado ainda, já começou um movimento para fazer um grande concurso, o grande primeiro concurso para professores secundários. Eu naturalmente me inscrevi, né, e tive muita felicidade, passei muito bem, consegui uma boa colocação, escolhi Sorocaba como local de aulas, e lá eu tive a minha primeira experiência como professora de História Natural. Eu trabalhava não só no colégio estadual, mas também no Instituto Cenográfico. Lá eu era assim, uma espécie de técnica, trabalhava com plantas. Então, o professor, o diretor do Instituto Cenográfico naquele tempo, era uma pessoa maravilhosa. Chamava-se Vladimir Benar, era um velho professor, muito entusiasmado, uma pessoa maravilhosa. E ele era meio russo, meio francês. E naquela época, um dos grandes franceses que andava navegando aí pelos mares afora, num navio muito bonito, muito especializado para pesquisa, era o Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau e a turma dele vieram com o Calypso para Santos, né? Vieram para Santos. E o professor Benar não teve dúvida, convidou o pessoal do Calypso para ir lá visitar o Instituto Cenográfico, que naquele tempo não era lá na cidade universitária. O Instituto Cenográfico era na Alameda Eduardo Prado, era uma casa muito bonita, toda cheia de cristais e coisas assim, mas não era adequada para pesquisa. Então eu tinha uma colega que trabalhava dentro de um armário, né? Tinha uma série de diferentes laboratórios lá, e o professor Benar havia convidado esse pessoal da Calypso para vir a São Paulo visitar o Instituto. Eles visitaram. Aí ele disse, como eu sabia falar um pouco de francês, né? Ele disse, olha, Thalia, você leva esse pessoal para jantar fora. E tal. Mas como nós chegamos no restaurante muito tarde, até eles prepararem toda a janta e tudo mais, a coisa era já meia-noite, quando finalmente nós estávamos jantando. Eu estava ali esperando os franceses todos embarcarem, isso passa um carrão, né, preto, cheio de rapazes, né? E um deles virou assim para mim e disse assim, oi, professora, a senhora aqui nessa hora? Eu disse, pois é, rapaz, eu estou aqui, sem condição. Ele disse, entra aqui que nós levamos para lá. Eles eram meus alunos, naturalmente. Aí eu também passei por uma época em que eu estive no Paraná, e foi a época em que eu comecei a estudar esses bichos que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. Um dos maiores peritos em cavalgar esse bicho é o Moisés que está sentado ali. Não sei se vocês já ouviram falar desse animal, mas é um animal que vive enterrado na areia da praia. E o cocôzinho dele é parecido com o cocôzinho de um poliquês. Para a gente reconhecer quem fez aquele bolinho ali, é só chegar o nariz no bolinho. Aí a gente sente uma diferença boa, né? Porque o Malangoglossus fede a iugoforme. Eu então estava estudando o Malangoglossus, né? E fui convidada para ir para o Paraná trabalhar
trabalhar lá na Universidade Federal do Paraná. Meu chefe era o padre Jesus Moure, e eu, então, aproveitei para fazer a minha tese de doutoramento. Eu tenho muita vergonha de confessar isso aqui, mas eu levei 7 anos para escrever a minha tese de doutoramento. E essa é que eu dava aula, né? E tinha o oceanográfico também para trabalhar. Até que um dia o professor Marcos, que foi o meu segundo orientador, o professor Marcos, ele me chamou lá no gabinete dele e disse: olha, daqui a um mês eu quero a sua tese escrita, impressa aqui na minha mesa. Bom, esse mês que ele escolheu foi justamente o mês de novembro, quando lá nos colégios havia todas as provas. Eu conseguia escrever essa tese mais ou menos da 1h da manhã em diante. E por isso essa tese foi apresentada, eu por acaso achei esse exemplar aqui, como eu apresentei. Eu lembro que um professor da Faculdade de Medicina estava na banca, ele disse: mas que tese mais horrorosa que a senhora apresentou. Isso falta. A senhora nem mandou encadernar. Eu disse: não deu tempo. Para poder aprontar aquela velocidade que o professor Marcos queria, eu tinha que escrever no papel vegetal, eu batia a máquina. Cada dia, quando eu ia para o oceanográfico, eu levava 2, 3 folhas batidas no papel vegetal, deixava numa impressora lá na cidade, que fazia cópias por heliogravura. Levava de volta, então, né, para casa e ia montando a tese. E a minha tese foi justamente sobre o balanoplosto. Então, uma das folhas que eu gostava mais era a primeira página das figuras, em que eu fiz o desenvolvimento. Eu estudei o desenvolvimento desde a primeira da larvinha mais simples que saía do ovo, né, que chamavam de estágio Müller. Desse estágio bem simplesinho, passava para um outro mais complicadinho, Heider, depois Metchnikoff, depois Krohn, depois Spengler. Aí quando a larva chegava nesse estágio, que era o máximo, o estágio Krohn, ela estava com todas os babados e todas as estruturas ciliadas da tese. Ela parece um peãozinho, ela fica girando assim, né? Ela sobe, ela desce e se locomove. Ela tem uma cintura ciliada, né, ao redor do ânus. Depois, mais para cima, ela tem uma cintura ciliada, mas forma uma espécie de painel ao redor da boca. Aqui vocês podem ver, ela já está aqui no estado de Krohn. Ela tem uma série de cílios, seguindo esses riscos mais pretos. Isso aqui é tudo ciliado. Ele tem uma parte anterior que eles chamam de probóscis, tem um polarinho, o polar, né, aqui. Probóscis, polarinho. Depois vem uma região com fendinhas por onde ele respira. Fendas branquiais. E de cada lado dessas fendas branquiais, então, essa parte aqui é cheia de gônadas, de ovos ou então espermatozoides. São duas, como se fossem 2 asas que ele tem de cada lado, né? Depois vem uma zona cheia de bolinhas, cheia de glândulas. É o que eles chamam de fígado, né? A parte glândulas hepáticas.
E depois vem o resto do rabo. E ele forma uma série de túnelzinhos, que era chamado balano ossos, lavígio, e tinha também demais no Paraná. Certas épocas do ano, o mar ficava cheio de larvas desse bicho. Eu continuei trabalhando, uma parte vim do Paraná para São Paulo, continuei trabalhando lá no Instituto, comecei a trabalhar no Instituto Oceanográfico, e no Instituto Oceanográfico eu continuei estudando o balanoglossos, os enterocrinos. Aí surgiu uma oportunidade de eu viajar para Curaçao. Eu fui lá estudar o balanoglosso, consegui uma larva lá, parecida com essa. Aí eu disse, puxa, que oportunidade, como eu vou criar essa larva e ver o que vai dar. Porque era diferente dessa aqui. E comecei a criar, né? E no laboratório lá tinha uma coisa importantíssima que aqui não havia naquela época: água do mar circulante. Então, eu ajustei a torneira do laboratório, caía um pinguinho de água do mar cada vez, e todo dia eu ficava olhando o bichinho, e a larvinha começou a depositar no fundo da cumbuquinha onde eu pus, e ela começou a crescer. Quando ela já estava com uns 2 milímetros de comprimento, já dava para enxergar a larvinha, né? Eu disse, oh, beleza, eu vou conseguir criar esse bicho. Aí, durante a noite, enquanto eu estava dormindo, encrencou o sistema de água do mar circulante. No dia seguinte, eu vou olhar na minha cumbuquinha, tinha uma meleca no fundo da cumbuca. O bichinho estava decomposto. Bom, isso levou 1 mês. Eu tinha 3 meses de estágio lá em Curaçao. E eu tinha que apresentar para o governo holandês, que entrou com a verba para eu ir lá e fazer isso tudo. Eu tinha que dar algum resultado da minha estadia lá. Então eu disse, sabe uma coisa? Lá no Instituto Oceanográfico estão falando que precisa de gente para estudar copépodo. E o copépodo tem uma grande vantagem. Ele pode morrer, ele pode ficar completamente podre, mas a casquinha dele fica. É ou não é? Então foi esse mesmo que eu peguei para eu sair do trapiche, do trapiche que tinha na ilha. Eu conseguia jogar minha rede e pegar animais que aqui só morrem na água oceânica lá fora. Então eu comecei a criar esses bichos, né? Mas era a dose, porque de 4 lá é muito quente, de 4 em 4 horas eu tinha que trocar a água das cumbuquinhas onde eu tinha posto as várias fêmeas, né? Eu tinha 25 fêmeas, aparentemente de espécies diferentes. Eu tinha que trocar a água de todos lá, arejar a água, pegar mais um pouco de plâncton com uma rede bem fininha, tirar dessa água o que eu achava que eram fitoplâncton, ou então era comidinha para esses bichinhos que eu estava criando, e pôr lá dentro. Então, 4 em 4 horas. Bom, então vocês podem imaginar, eu não dormia, né? Muito, né? Eu quase não dormia. Eu aguentava 3 dias seguidos. Depois de 3 dias seguidos, eu matava todo mundo, todas as minhas fêmeas e os meus náutilzinhos que tinham nascido, matava tudo e ia dormir. Ficava dormindo um dia inteiro, né? Aí eu tirava aquelas fasezinhas que eu tinha conseguido, pegava plâncton de novo lá fora. No plâncton vinham fases semelhantes àquelas até onde eu tinha chegado. Consegui mais tarde, né? Esse aqui é o primeiro exemplar que eles imprimiram dessa série de animaizinhos que eu identifiquei, né?
o professor Fervorti, além de estudar medusas, ele também estudava esses bichinhos, esses copépodes. Aí eu tinha um maço de desenhos já prontos, né, feitos com esses bichos. Eu não trouxe todos, esses são os originais, que ele imprimiu e depois me mandou de volta os originais. Aqui são os náuticos que eu consegui desses bichinhos que eu estudei por lá, né? Então, vocês podem, quem quiser pode botar para vocês. Alguns são muito bonitos. Esse foi o meu principal trabalho lá em Curaçao e foi também um dos principais, talvez o meu principal trabalho da minha vida, né? E todos esses animais ocorrem aqui no nosso canal de São Sebastião. De modo que esse trabalho é um trabalho mais ou menos geral. Não só eu consegui os náuticos, como consegui também, aqui por exemplo, o ovo do bicho, cheio de espinho, né? Porque as fêmeas que produzem os copépodes, elas produzem sacos ovíparos, né? Então formam-se umas voltinhas de ovos, né? E ela vai puxando para onde ela. Esses todos vocês podem reconhecer aqui nesse trabalho. Tal. Eu perguntei para o professor Fervorti se ele podia ler o trabalho e ver se alguém lá teria coragem de publicar, né? Esse trabalho. Aí ele levou, o professor Fervorti disse que passou a noite inteira, durante a viagem dele de Curaçao até a Holanda, ele passou a noite inteira lendo o meu trabalho. Quando chegou lá, ele recomendou que fosse publicado. Disse, muito obrigado. Aí eu escrevi, mas que eu temia, eu tinha medo que o editor não fosse aceitar. Aí o Rummelin, ele aceitou. E quando ele me mandou o primeiro volume do trabalho, ele imprimiu e mandou a dedicatória. Tutagueira, from the editor who was not afraid. Para a tagueira do editor que não teve medo de publicar. Então, vocês podem ver no fim do livro, no fim desse volume, tem todos, vocês talvez encontrem algumas dessas, eu não trouxe todas, né? Aí eu passei a estudar os copépodes, né? E atualmente, aqui, o que eu estou fazendo aqui no seminário. Então eu comecei a estudar os copépodes de fundo. Então já tem alguns que eu já consegui identificar. Esse aqui chama-se Laufortella horrida. E olha o ovo. É a única família cujos ovos ficam dentro de uma bolsa, né? Que ela carrega para cá para lá. As larvas correspondentes, né? Essa aqui, por exemplo, é uma larva muito bonita. Um dos copépodes mais primitivos que existem. Esse aqui chama-se Elucana. Ela tem um nome bonito, não acha? Se eu tivesse uma filha, podia até dar um nome, né? Elucana, olha. Elucana. E são esses que eu estou estudando agora. Porque eles são bichos sobre os quais poucas pessoas escrevem, porque eles são chatos de estudar, né? Esses bichos, se vocês olharem de perto as estruturas, desde o filhotinho dele, né? Um náutico, que nem esse aqui, por exemplo, né? São uma série de estruturas que a gente tem que desenhar. Não é fácil e tem que ter uma paciência de santo. Mas como eu estou velha e não tenho o que fazer, está lá desenhando, bichinho, pronto. É apropriado, né? E é o que eu
estou fazendo atualmente, eu gosto muito de fazer isso, então eu estou me divertindo e aconselho todo mundo a se divertir do mesmo jeito, cada um com a sua preferência, né? E é só isso que eu tenho para contar para vocês. Olha, ele já tem uma primeira. Então, quanto tempo levou para fazer esse trabalho de curação? Para escrever, depois continua trabalhando aqui no Brasil, né? Escrevendo essas coisas? Sim, eu continuei trabalhando aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu completei o trabalho de curação, né? Então, eu ainda estudei, eu ainda estava trabalhando no oceanográfico. E eu consegui criar ainda mais algumas. Aliás, eu fui 2 vezes para Curaçao. Uma primeira vez em que aconteceu esse desastre com o filhotinho do balão no glócio, do meleca. Depois eu comecei a estudar os copépodos. Mas naquela época eu estive lá, eu ainda estava dando aula no ensino secundário. Então eu tinha férias em dezembro, né? Dezembro e janeiro, no colégio estadual. E eu fiquei lá, durante esse tempo, eu estudei os primeiros copépodos, mas eu não consegui criar uma série deles. Então eu escrevi para o professor Christensen, que era o diretor do SEBIMAG lá, se eu podia voltar em junho, que eram as férias escolares aqui, né? E quando eu poderia me afastar sem prejudicar os alunos aqui do colégio. Então eu fui de novo, mas aí eu fui por minha conta. E aí eu cheguei lá no verão, porque lá justamente em junho lá é verão, né? Começo de verão, sei lá. E aí eu consegui criar um monte de bicho criado ainda. E alguns que eram muito de água costeira, eu criei aqui, criei em Ubatuba. Porque naquele tempo eu trabalhava com o oceanográfico tem uma base em Ubatuba, lá eu criei os demais que fazem parte desse trabalho meu. Mas o professor Rúmilo, essa série essas revistas que ele publica, ele publica sobre a fauna de Curaçao e arredores. Então, arredores entre o Brasil, né? Eu tenho uma dúvida, Tareia. Tá. Qual é que é a tua receita para chegar aos 85 anos com a tua vitalidade? Não sei. Não sei. Eu não como muito, né? Eu acho que é isso. Eu não como muito. Então, é uma receita que eu posso passar para as pessoas. Porque a partir de uma certa idade, eu fui ver um médico, porque eu estava cheia de artrite, eu não conseguia quase andar, eu estava toda com inchaço nos dedos e nas articulações. Aí eu falei com o médico disse: a senhora tem que se mexer. Se mexa, ande para cima e para baixo o tempo todo. E os desenhos, doutora? A senhora já gostava de desenhar antes? Assim, sempre gostei de desenhar. Eu trabalhei um certo tempo, eu estava sem dinheiro lá em São Paulo, né? E eu precisava de lá, eu sempre precisa de dinheiro. Então o professor Marcos falou com um professor na faculdade de medicina, o professor Samuel Pessoa, já falecido, muito simpático, e ele precisava de alguém que fizesse desenho de parasita para ele. Então eu fui lá e eu ganhava 200 reais por mês. O correspondente a 200 reais por mês e fazia desenho lá para ele, dos parasitas. Eu ainda tenho lá um carrapatozinho que eu desenhei. Eu gostava de desenhar, eu gosto muito de desenhar. Então, é fácil, não é difícil. Para mim não é difícil. Enquanto
trabalhando o mais depressa que eu posso para fazer todos esses desenhos,